Nesse nosso curso sobre a qualidade da água, a gente vai falar da importância da água em vários aspectos de nossa vida, né? Quando a gente fala de água, a gente sabe que a gente usa a água para várias coisas, não só para beber diretamente, mas para fazer a nossa comida, para escovar os dentes, para lavar a nossa roupa. Ou seja, a água está presente em vários aspectos de nossa vida, nós a utilizamos de várias formas. E todas essas formas a gente precisa de ter uma água de qualidade. Ela não pode estar contaminada. A água vai chegar à nossa casa, né, de várias formas. A mais comum que a gente tem ou é a água encanada, né, que vem tratada de uma companhia, da rede pública, que vai levar essa água tratada até a nossa casa, ou dos poços. Dos poços é importante a gente ter algumas noções do que é uma água de poço. Na maioria das vezes, a gente tem poços que são poços superficiais. O que isso significa? Significa que essa água que está no subsolo é a água que vem, por exemplo, da chuva, que é a água que vem dos lagos, que é a água que vem até de rios próximos e infiltra pela terra, como se fosse uma esponja, e chega até o nosso poço. Às vezes a gente tem a noção de que a água, né, do poço é como se a gente cavasse um buraco e lá embaixo tivesse uma caverna cheia de água, tivesse um rio cheio de água, mas não é bem assim. O recurso hídrico, como a gente chama, ele pode chegar até nós de várias formas. No poço é como se fosse o solo, né, onde a gente vai cavar esse poço, é como se fosse uma esponja. Então essa água que sai do nosso poço é a mesma água que se infiltra pela chuva, que vem do rio, do lago e que vai por ali, por baixo, como água em uma esponja até chegar até nós. Isso é interessante a gente saber, porque quando a gente tem, por exemplo, uma fossa, quando a gente tem um rio poluído, quando a gente tem até no nosso quintal uma plantação que a gente vai adubar, né, com fezes de animais, ou uma criação de animais que fazem cocô, que defecam ali naquele lugar, quando chove, esses resíduos vão infiltrar através do solo e vão passar para a nossa água do poço. E é interessante isso porque às vezes as pessoas chegam com uma dúvida, por exemplo, o meu poço, será que a água desse poço é limpinha, é própria para consumo? Como é que a gente sabe disso, né? A gente tem conceitos desde a nossa escola, né? Eu escutei muito isso quando era criança, não sei se você também já escutou, mas a gente perguntava, qual é a água própria para consumo? E aí o professor fazia a gente decorar. A água própria para consumo é aquela que é incolor, que é inodora e que é insípida, ou seja, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem gosto. Mas eu vou contar uma coisa surpreendente para vocês. A água pode ter todas essas características, ou seja, não ter cor, não ter gosto, não ter cheiro e ser uma água imprópria para consumo. Porque, na verdade, o que contamina essa água são as bactérias, né, e outros micro-organismos que vão estar presentes nessa água. Então, esses micro-organismos que podem estar presentes, por exemplo, no cocô do cachorro, no cocô do porco, no cocô da galinha, podem estar presentes naquele valão que tem perto da sua casa, pode estar presente no rio que é contaminado, pode estar presente na sujeira, no lixo que você joga no quintal ao lado, tá? Quando chove, esses micro-organismos, essas impurezas vão infiltrar pelo solo e podem chegar até o seu poço, que, como eu falei, está ali naquela esponja que é o solo. Então, muitas vezes, a gente pode até, por exemplo, imagina num tempo de seca, você pega e manda fazer uma análise microbiológica daquela água, tá? Que já é limpinha, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto.
diz na análise que ela não tem contaminação. Chove e essa condição pode mudar. Então, os recursos hídricos, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente utiliza essa água que está ali disponível na natureza. Por exemplo, a gente pode ter um rio que chega até perto da nossa casa, que aparentemente essa água é limpa, mas mais acima do rio tem uma criação lá de animais. Essa criação de animais despeja, por exemplo, dejetos desse animal dentro do rio. Então essa água, quando chega até nós, pode até aparentemente não ter cheiro, não ter gosto, mas está imprópria para consumo. A água que vem do encanamento, né, que a gente recebe da rede pública, em geral, ela já é tratada. Só tem que nesse percurso, ou nos canos, que às vezes tem vazamento no cano da rua, ou até na nossa caixa d'água, nós vamos falar mais à frente disso, que nós precisamos limpar a caixa d'água para que ela não tenha contaminação, essa água pode ficar contaminada. Tá? Então, a água da rede pública, em geral, ela já é clorada. Ela tem cloro, que é uma substância que mata os micro-organismos. Então, muitas vezes, o ideal é filtrar essa água que já vem clorada pelo cano, né, da rede pública, que já trata essa água, para que a gente possa evitar outros contaminantes que vão surgir, né, ao longo do percurso, como, por exemplo, ovos de vermes, alguns cistos, né, de protozoários, que são micro-organismos também, bichinhos pequenos que a gente não vê, mas vão contaminar essa água. Então, a água que a gente recebe da rede pública, que tem cloro, ela vai se manter normalmente, né, potável, a gente precisa filtrar. E a água do poço? A gente tem essa questão, a água do poço, a água do rio, mesmo que essa água não tenha cheiro, não tenha gosto, não tenha uma cor diferente, o ideal é que a gente faça a mesma coisa que fazem na companhia de tratamento, ou seja, a gente coloque cloro nessa água na quantidade certa, porque o cloro também em quantidade excessiva pode nos fazer mal, tem que ser a quantidade certa para matar os bichinhos, para matar os micro-organismos, e ela deve ser filtrada também. Tá? Como fazer isso, a gente vai falar no decorrer desse nosso curso. Tá? Mas é importante vocês saberem que o tratamento ideal é a gente clorar essa água sanitária. Como é que a gente vai fazer essa cloração? Com essa água para consumo, perdão. Como é que a gente vai fazer essa cloração? Com aquilo que a gente chama normalmente de água sanitária. Tá? Então, a água sanitária nada mais é do que cloro diluído. Tá? Ah, mas eu posso pegar aquele cloro que o cara sai vendendo em garrafa PET, que passa lá perto da minha casa, que é baratinho? Não deve. Para colocar na água que você vai beber, o ideal é que você compre aquela água sanitária mesmo que vende no supermercado da marca tal ou tal. Por que isso? Porque aquela marca que vende no supermercado tem uma quantidade já determinada de cloro, que é o elemento que vai matar os micro-organismos. Como você vai beber e fazer a comida com aquilo, essa é a água mais segura, seja de qualquer marca, mas de marca. Porque aquela água que você compra, água sanitária, que você compra em garrafa PET, que a pessoa às vezes faz em casa, você não sabe qual a concentração certa de cloro que tem nela, e muitas vezes ela pode ter outras substâncias nocivas à sua saúde que estão ali, né? A gente não sabe quem fez, como fez, em que condição fez aquilo, e por isso você não deve utilizar essa água. Sempre, então, para beber, a água que a gente vai clorar com água sanitária, no curso você vai ver direitinho quais as medidas para fazer isso, e também filtrar essa água. Por quê? Porque o cloro vai matar alguns micro-organismos que estão presentes na água. E o filtro, ele tem a função de reter alguns outros micro-organismos, né? Por exemplo,
cistos que são como se fossem formas de resistência que o cloro não consegue eliminar e alguns ovos de vermes. Tá? O filtro sozinho não barra bactérias, por isso que é importante fazer a cloração da água. Tá? E a cloração da água por si só, às vezes, não vai atacar alguns ovos de verme que ela não consegue destruir. Então, sempre que a gente vai falar de tratamento, a gente vai falar dessas duas coisas que são fundamentais de se fazer. Ou fazer a cloração da água, se você tem uma água de poço, de rio, que não venha da rede pública, água tratada, a água tratada já vai vir clorada, então você não precisa clorar se você tem água tratada. Mas, nos dois casos, o ideal é que depois você também faça a filtração da água. Tá? O ideal é os dois. A filtração sozinha não resolve porque não mata a bactéria. Às vezes as pessoas falam também de um outro método que é ferver a água. Aí vocês me perguntam, ferver a água funciona? Funciona. Tá? Só tem que... Qual o problema de ferver a água? Tem alguns. Primeiro, em geral, a água fica com gosto ruim. Né? Principalmente se for uma água que tem outras coisas em suspensão, né? Se não for uma água muito limpa, aquilo vai virar uma sopa, que não é muito agradável. Segundo, é que é um método caro. A gente sabe que para ferver uma quantidade grande de água dá trabalho e custa dinheiro, esteja você usando um fogão a gás ou um fogão a lenha. E o terceiro problema de se ferver a água é o risco de acidentes domésticos. Muitas vezes a gente ferver uma quantidade de água dentro de casa é perigoso, porque você pode derrubar aquela panela, uma criança pode derrubar aquela panela e uma quantidade muito grande de água pode causar queimaduras muito sérias. Então, o que a gente quer que você guarde nesse curso é que o ideal é sempre fazer esses dois métodos. A cloração da água com uma água sanitária de marca, não pode ser qualquer uma, e a filtração da água. Mas você vai ver que durante o curso nós vamos falar com um pouco mais de detalhe de todas essas questões. Vamos explicar melhor para você como é que a água do poço chega até o poço, por que quando o rio sobe, a água do poço sobe junta, né, os perigos da contaminação desse recurso hídrico e como fazer essa cloração adequada, tá bom? Então, nesse curso você vai aprender tudo isso, preste bastante atenção, porque isso é muito importante para manter a sua saúde, tá bom?